coração do Atacama queima sob o sol do meio-dia. Uma iguana do Pacífico rasteja baixo sobre a terra rachada, com o olhar fixo em um besouro solitário que abre caminho pela poeira. O besouro para sentindo vibrações, mas é tarde demais. A iguana avança, cerrando as mandíbulas com precisão implacável. Esse é o ritmo do Atacama, o deserto mais árido do mundo. Aqui no Planalto Central, a própria vida começa a enfraquecer e desaparecer. O coração do Atacama é silencioso, não há árvores, não há rios, apenas sal e pedra, núcleo hiperárido, o lugar mais seco da Terra fora da Antártida. Aqui, em alguns vales, não chove há séculos. O terreno é um mosaico de bacias de sal e planícies de cascalho. Durante o dia, o sol eleva as temperaturas para mais de 40 graus Celsius. À noite, a geada se aproxima. O chão parece sem vida, mas sob a casca pequenas criaturas se movem. Um besouro escuro, Praocis peruana, abre caminho pelo cascalho. Esperou a noite toda na segurança e frescor de sua toca. Agora emerge para começar a busca do dia. Com as antenas varrendo a superfície, move-se lentamente. Há pouco para encontrar, nenhuma planta, nenhum riacho, apenas fragmentos levados pelo vento. Uma semente seca, um pedaço de matéria orgânica, um inseto morto trazido de um vale distante. O besouro é um necrófago, seu corpo é blindado contra o calor. Sua cutícula espessa e seu brilho ceroso o protegem do sol intenso. Mas nenhuma defesa é infalível. Ele forrageia ao amanhecer e ao anoitecer, fugindo do calor escaldante do meio-dia. Cada passo é um risco. Se ficar muito tempo no chão, ele morrerá. Quando o calor aumenta, o besouro recua. Ele se enterra profundamente, cavando túneis na areia. Lá embaixo, as temperaturas são estáveis e a umidade é ligeiramente mais alta. Ele pode esperar dias, semanas ou até meses. O besouro desacelera seu metabolismo, conservando a pouca energia que lhe resta. O besouro se move em um estado entre a vigília e o sono. Lá fora, o deserto é escaldante durante o dia e congela à noite. Finalmente, uma rajada de vento levanta poeira fresca sobre o planalto. Com ela caem fragmentos, asas de mariposa, caules quebradiços trazidos de ravinas distantes. O besouro acorda. Suas antenas se contraem, suas pernas se flexionam. Ele acende mais uma vez em direção à luz. À primeira vista, o perigo está em toda parte. Um lagarto aguarda, imóvel contra a pedra, com o olhar fixo no menor movimento. O besouro congela, fundindo-se ao cascalho. Segundos passam como horas. Então o lagarto foge. Mas o besouro cai, desaparecendo sob a areia. Contudo, a viagem não foi em vão. O besouro carrega um prêmio na mão, uma semente seca, arrancada da terra e espalhada pelo vento. E vive novamente para procurar comida. Logo outros se movem. Camponotos morosos. Dispersam-se pela planície. Movem-se em rajadas. Param, provam, viram-se, correm. As suas antenas varrem a superfície em busca do menor vestígio de alimento. Uma encontra a asa frágil de uma mosca, outra a casca vazia de uma larva de besouro. Eles convergem e trabalham como um só. Juntos, eles arrastam o prêmio de volta para sua colônia escondida. Essas primeiras horas são a janela de sobrevivência. No meio da manhã, as rochas queimam. As temperaturas ultrapassam os 40 graus Celsius. A umidade evapora em segundos. Qualquer criatura exposta perecerá. As formigas sabem disso e então recuem para se esconder. Abaixo da superfície, colônias inteiras de formigas descem para as camadas frias sob o cascalho. As operárias lotam as passagens. A rainha permanece imóvel, guardada em seu quarto. Por horas, dias, meses, se necessário, elas permanecem aprisionadas.
Quando a comida é escassa, a colônia de formigas diminui sua atividade. Os trabalhadores ficam letárgicos, a rainha para de pôr ovos, a sociedade inteira cai em um estado de letargia. Eles não morrem, eles esperam. Somente quando o acaso traz umidade é que a colônia revive. Mas nunca choveu aqui em toda a história conhecida. Ainda assim, a umidade chega aqui através da névoa tênue, pulsos de microumidade ou anomalias extraordinárias do El Niño. Quando isso acontece, a dormência termina. As formigas sobem à superfície. Elas reconstroem túneis, consertam câmaras e coletam sementes transportadas pelo vento. O deserto floresce com atividade, mas apenas por um breve período. Mas esses momentos são raros. Na maioria dos anos não há neblina nem chuva, apenas secura. As formigas racionam seus suprimentos e vivem de migalhas. Depois temos os predadores. Um lagarto observa das rochas. Seus olhos se fixam no rastro de uma formiga. Ele espera que uma operária se afaste demais e então ataca. A formiga desaparece em um instante. O sol nasce, o chão brilha com o calor. A superfície está vazia agora. Toda a vida se retirou. No deserto mais seco da Terra, onde a chuva pode não cair por décadas, a vida persiste. Ao amanhecer, as rochas brilham com a geada. De uma fenda na pedra emerge uma cabeça, um lagarto. A iguana do Pacífico do Atacama, Microlophus atacamensis. Ele não se move. A noite deixou seu corpo rígido, quase sem vida. Sua respiração é superficial, seu batimento cardíaco é lento. Somente quando os primeiros raios tocam o solo é que ele se move. O lagarto avança lentamente, achatando-se contra a pedra aquecida pelo sol. Suas costelas se expandem, sua pele escurece, absorvendo o calor. Lentamente, a energia do deserto penetra em suas veias. A caçada pode começar. Ele examina a planície de cascalho. Um besouro se move lentamente no chão coberto de sal. O lagarto avança. O ataque é rápido, suas mandíbulas se fecham. O besouro é engolido em segundos. Outra forma se aproxima furtivamente, uma formiga se afastando demais de seu rastro. A língua do lagarto se estica, seu corpo se arqueia e o inseto desaparece. No meio da manhã, o calor aumenta. O chão está queimando, pedras queimam. O lagarto não consegue ficar lá em cima. Na segurança de sua fenda, ele descansa. Seus movimentos diminuem, seu corpo esfria na sombra. Lá fora, o deserto se esvazia. As horas passam, o sol se põe, a temperatura cai. Mais uma vez, o lagarto rasteja para o espaço aberto. Logo, o ar esfria o suficiente para outra caçada. Uma mosca paira baixo sobre o cascalho. O lagarto espera, imóvel como uma pedra. Então ataca. A mosca é capturada no ar e engolida inteira. Uma mariposa se aproxima batendo as asas. Logo, o deserto esfria rapidamente. O lagarto desacelera com a queda da temperatura. Ela pressiona a rocha, retendo o calor do dia. A geada se formará novamente. No inverno, essa luta se intensifica. As noites caem abaixo de zero. Os insetos recuam, deixando pouco para caçar. O lagarto desacelera seu metabolismo, movendo-se menos e comendo menos, esperando a estação seca passar. Mas quando o verão retorna, o ritmo acelera. Os ovos enterrados sob o cascalho eclodem em pequenos lagartos. Desde os primeiros dias, eles devem seguir o mesmo ritmo, aproveitar o sol, caçar, se esconder, sobreviver. Muitos falham e muitos conseguem. Em um deserto onde a chuva pode não cair por décadas, este réptil prospera com margens medidas em graus de calor e segundos de velocidade. Mas nem todas as regiões são iguais. Ainda assim, o perigo permanece. A névoa matinal vem do Pacífico, agarrando-se aos penhascos. Aqui, na costa do Atacama, um degu corre entre os arbustos esparsos de capim costeiro. Mas o perigo espreita. Uma raposa do Mato Grande agacha-se contra as rochas.
ela avistou o pequeno roedor. O Degu congela, mas ele não sente nada. De repente, a raposa ataca. A dura lei do Atacama cobra seu preço. Enquanto isso, o Pacífico é frio, cinzento e infinito. De lá, ergue-se a neblina da Camanchaca. Uma lenta onda de vapor, aprofundando-se no interior, sobe as encostas áridas. O deserto aqui é diferente. Não é completamente seco como o Planalto Central. As colinas retêm a neblina, mantendo-a próxima. A umidade adere às pedras, à areia e aos espinhos dos arbustos. Líquens se espalham em crostas pálidas sobre as rochas. Gramíneas esparsas erguem suas lâminas. Pequenos arbustos ancoram as encostas. Aqui, a neblina é como chuva. É vida. No topo de uma duna, um besouro da neblina, Physogaster, sobe. Nitidicolis. A neblina é espessa. O besouro para, inclina o corpo e espera. Suas costas estão voltadas para a neblina, a cabeça abaixada na areia. Gotas se acumulam em sua concha escura. Elas se fundem, rolam e avançam. Uma gota d'água chega à sua boca. O besouro bebe. Ele mantém essa posição por minutos, às vezes horas. Uma vez satisfeito, siga em frente. Ao longo da encosta, outros repetem o ato. À noite, a neblina engrossa e cobre as colinas. De manhã, condensa-se em gotículas. Ao meio-dia, o sol irrompe, consumindo-as. As plantas encolhem e silenciam. Os besouros se escondem sob a areia. E o silêncio retorna, até que a próxima onda de neblina se aproxime do continente. Mas enquanto dura, a neblina sustenta uma comunidade inteira. O besouro da neblina precisa subir para o lugar certo, a duna certa, na hora certa. Se for muito cedo, a neblina se dissipa. Se for muito tarde, o sol já a dissipou. Predadores também espreitam. Um lagarto sai de uma fenda e captura um besouro no meio de uma bebida. Um pássaro voa abaixo e pega outro na areia. No entanto, os besouros retornam lá todos os dias. Eles devem fazer isso. Sem neblina não há vida aqui. Em raras manhãs, a neblina é especialmente densa. As dunas pingam, os arbustos brilham e o próprio solo está úmido. Insetos se multiplicam, besouros bebem água em abundância. Formigas emergem de seus ninhos em enxames caóticos. Até aranhas tecem teias na grama, capturando presas atraídas pela umidade repentina. Por um breve momento, o deserto parece abundante. Mas ao meio-dia o sol já nasce. A neblina recua em direção ao mar. O ar seca. As dunas endurecem. Gerações de besouros da névoa estão ligadas a esse ciclo. Os ovos são depositados na areia úmida e eclodem quando a neblina está mais estável. As larvas cavam tocas profundas, aguardando a chegada de noites seguras. Os adultos absorvem a neblina dia após dia, estação após estação. O besouro da névoa prospera aqui diariamente, enquanto seu primo no núcleo sobrevive com restos e detritos. Enquanto isso, na costa do Atacama, por uma breve temporada, o deserto se suaviza. As plantas despertam, as folhas se abrem, os botões se abrem, e com as flores vêm as borboletas. Asas, laranja e pretas, batem rapidamente no ar rarefeito. A dama pintada chilena, Vanessa Cari. Embora frágeis, eles calcularam perfeitamente sua chegada. A umidade retornou. Os arbustos estão floridos. O deserto oferece néctar e uma chance de se reproduzir. As borboletas se espalham pelas encostas, parando em cada flor. Elas desenrolam suas línguas, vasculhando as flores. Os machos patrulham ferozmente, lançando-se sobre suas rivais, defendendo as áreas floridas. As fêmeas se movem entre os arbustos, escolhendo onde depositar seus ovos. Os ovos são minúsculos, quase invisíveis. Escondidos sob as folhas, em poucos dias elas eclodem, as lagartas emergem, minúsculas e famintas. Elas roem o tecido verde e macio, crescendo a uma velocidade impressionante. Enquanto se alimentam, também correm o risco de se tornarem presas. Aranhas espreitam nos caules, formigas patrulham as folhas, pássaros voam sobre nossas cabeças.
muitos não sobreviverão. Mas aqueles que o fazem trocam de pele repetidamente, inchando mais a cada estágio. Em seguida, formam uma crisálida, suspensa por um caule imóvel e frágil. Lá dentro, a lagarta se transforma. Dias depois, a cápsula treme. Ela se divide e uma nova borboleta emerge, úmida, com as asas dobradas. Lentamente, ela expande as asas e as endurece para o voo. Então, com um clarão laranja, ele se junta aos outros no ar. Mas a temporada é curta, a neblina se dissipa, o sol está ficando cada vez mais quente, os arbustos murcham, as flores murcham, o néctar é escasso, as borboletas acasalam novamente, põem ovos novamente e fogem para o solo seco. Outra geração pode surgir antes que a floração termine. Talvez duas. Mas em breve, o ciclo será quebrado. À medida que as últimas flores murcham, as borboletas desaparecem. Alguns se mudam para o sul, outros perecem no mesmo lugar onde nasceram. Em outros vales, onde a neblina permanece por mais tempo, as borboletas continuam seu ciclo. Enquanto isso, o sol se põe atrás do Oceano Pacífico. O calor se infiltra pelas rochas. Um silêncio se espalha pelas colinas. Então, vindo das tocas, ouve-se um movimento. Pequenas cabeças aparecem com os bigodes se contraindo e os olhos abertos. Degos, Octodon degus. Durante o dia, eles permanecem escondidos, mas à noite, a terra amolece. A neblina desce as encostas. Surgem roedores. Eles se movem rapidamente, esvoaçando por entre os arbustos. Com o focinho colado ao chão, procuram sementes, folhas, qualquer coisa verde o suficiente para mastigar. Seus corpos queimam. Sem plantas ricas em água, eles não conseguem sobreviver. Em anos bons, quando a neblina da Camanchaca é espessa e os arbustos florescem, as colinas parecem transbordar de vida, as famílias comem juntas, os jovens perseguem uns aos outros na escuridão, os adultos permanecem alertas, prontos para escapar. Mas o perigo nunca está longe. Uma raposa culpeu caminha silenciosamente entre as rochas. Corujas circulam, fantasmagóricas contra as estrelas, aguardando o movimento lá embaixo. Até cobras espreitam sob os arbustos. Um passo em falso é fatal. No entanto, para cada roedor capturado, outros são deixados para trás. As tocas são seu refúgio. Escavando profundamente a terra solta, eles formam uma rede de túneis e câmaras. Ali, os degos descansam, se reproduzem e criam seus filhotes. O ar é mais fresco, as paredes são seguras. Juntos eles compartilham o espaço. Dezenas deles permanecem juntos em grupos muito unidos. Quando o solo é benigno, elas se reproduzem rapidamente. Uma fêmea pode ter 2 ou até 3 ninhadas por temporada, cada uma com meia dúzia de filhotes. Os filhotes crescem rapidamente, nutridos por brotos verdes e sementes inchadas pela névoa. Logo se juntam às incursões noturnas, aumentando o número de filhotes na superfície. Mas o Atacama não permanece amigável por muito tempo. Em anos de escassez, os arbustos murcham, as sementes desaparecem. A água dentro das plantas seca até desaparecer. Então as colônias são reduzidas. As ninhadas são menos numerosas. Muitos filhotes não sobrevivem. Mas quando a neblina se adensa novamente, a terra floresce. E com ela, os roedores retornam com força. Picos reprodutivos acompanham cada pulso de umidade. Nos anos de El Niño, quando a chuva castiga o planalto normalmente árido, o Atacama fervilha de vida. Sementes enterradas por décadas brotam imediatamente. Flores cobrem o cascalho. Degos se alimentam sem pausa. Eles se reproduzem sem restrições. Esses anos também são uma celebração para predadores, mas a recompensa nunca dura. Em questão de meses, as flores murcham, o solo seca e a neblina se dissipa. Os roedores se refugiam no subsolo. Muitos morrem. Mesmo agora, na calada da noite, uma semente é desenterrada, rachada entre garras ágeis. Uma folha é arrancada e engolida. Então, um grito estridente, um congela, orelhas em pé, corpo rígido.
O chão vibra com passos acolchoados. A raposa retornou. Uma corrida. A poeira sobe no ar. Caudas brilham. Alguns chegam à toca a tempo. Um não. A raposa ataca com as mandíbulas cerradas e a cauda chicoteando enquanto carrega sua presa para a escuridão. Ao amanhecer, os degos desaparecem, escondidos novamente no subsolo. Enquanto isso, o Pacífico quebra contra os penhascos negros. A espuma se agita, as gaivotas esvoaçam, os biguás mergulham. E nas ondas, os elegantes e ágeis pinguins de Humboldt, Spheniscus humboldti, branco e preto. Eles cortam as ondas como torpedos. Corpos aerodinâmicos giram e rolam, e asas batem como barbatanas. As anchovas se dispersam e o cardume se desintegra num clarão prateado. A perseguição é furiosa. Cada pinguim ataca, estalando o bico e engolindo o peixe inteiro. Por minutos, o mar ferve com a caçada. Então, tão rapidamente quanto começou, o bando se reagrupa. Estes não são os pinguins gelados da Antártida. Eles pertencem à beira do deserto. Rumam para a estreita faixa onde o Atacama encontra o oceano. Ali começa a fria e rica em nutrientes corrente de Humboldt. Os pinguins pousam nas rochas, com os corpos encharcados e os olhares penetrantes. Eles escalam desajeitadamente, raspando com suas garras e com suas asas abertas para se equilibrar. Eles vieram à terra para se reproduzir. Bem acima da maré, tocas marcam os penhascos. Algumas são escavadas em depósitos de guano, outras em solo arenoso. Os casais rastejam para dentro delas. Eles fortalecem seus laços com reverências rituais, curvando a cabeça e batendo as asas. Dentro das tocas, os ovos repousam aninhados. 2, às vezes apenas um. Os pais se revezam, um choca, o outro caça. O calor lá fora é implacável. Mas dentro da toca é fresco, sombreado e seguro. Os filhotes nascem, cegos e indefesos. Seus gritos são fracos e constantes. Os pais retornam com seus papos cheios de peixes meio digeridos. Eles injetam isso na boca aberta dos seus filhotes. Esta não é uma aventura isenta de riscos. Predadores patrulham as ondas. Leões marinhos se lançam das ondas. Gaivotas de algas do mar mergulham, capturando os incautos. Mesmo em terra, o perigo espreita. Abutres de cabeça vermelha circulam no céu à espera dos fracos. E, no entanto, os filhotes crescem. A penugem se transforma em penas. Gritos fracos diante de apelos ousados. Logo, eles se reúnem na entrada das tocas, contemplando a luz ofuscante e o oceano. Nem todos sobreviverão. Em anos de escassez, os pássaros morrem de fome. Os pais retornam sem nada. Os ovos estragam. Os filhotes morrem. Quando a correnteza está forte, os peixes abundam. As colônias prosperam. Quando falha, durante os anos de El Niño, o equilíbrio entra em colapso. O oceano está esquentando. As anchovas se dispersam em águas mais profundas. Os pássaros ficam famintos, encalhados e incapazes de alimentar seus filhotes. Os números estão despencando. Algumas colônias desaparecem completamente. Ainda assim, quando a correnteza retorna, os pinguins também retornam. Abaixo da superfície, milhares de anchovas se movem. Amontoadas, seus corpos brilham como prata líquida. Acima, o céu se agita. Uma nuvem de asas pretas e brancas se reúne circulando. São os atobás peruanos, sula variegado. Eles sobem mais alto, ainda mais alto, esperando o momento. Depois o mergulho. O céu está desabando. Um pássaro após o outro dobra as asas e cai. Eles caem na água a uma velocidade estimada de 160 km por hora. O mar irrompe em borrifos, sem respingos de uma só vez. Anchovas se espalham em todas as direções. Atobás se erguem, cada um com um bico prateado. Eles engolem a presa, viram-se de cabeça para baixo e mergulham novamente. A tempestade de asas continua repetidamente. 2 penhascos. A colônia observa. Milhares de filhotes famintos gritam. Para eles, cada peixe capturado no mar é vida. Para os pais, cada mergulho é um risco. Leões marinhos atacam a superfície.
Algumas aves escapam com as penas arrancadas, outras são arrastadas para debaixo d'água em uma explosão de espuma. Mas eles ainda mergulham. Ondas e mais ondas de pássaros dobrando as asas descem com precisão. O banco de areia encolhe, os clarões prateados diminuem. Finalmente o mar se acalma. Os atobás alçam voo novamente, de barriga cheia. A caçada acabou. De volta aos penhascos, a cena muda. Os pássaros retornam em bandos, com a barriga cheia de peixes. Eles pousam desajeitadamente em saliências cobertas de guano, batendo as asas e se movendo com dificuldade. Os pares os cumprimentam com reverências rituais, balançando a cabeça e batendo o bico em uníssono. Os filhotes levantam a cabeça, grasnando. Os pais se agacham, regurgitando anchovas em um fluxo espesso e oleoso. Quando a corrente de Humboldt está forte e fria, as anchovas são abundantes. Os penhascos pulsam com vida. As caçadas são infinitas. Os filhotes prosperam. Mas nos anos de El Niño, quando o oceano esquenta, os bancos de areia se dispersam nas profundezas. Colônias entram em colapso. Filhotes morrem de fome em suas tocas e os pais retornam de mãos vazias. Temporadas inteiras falham. Mesmo em anos bons como este, o perigo é constante. Gaivotas de kelp circulam acima dos penhascos. Um filhote solitário se aconchega em uma fenda com suas penas macias agitadas pelo vento. Seus pais foram para o mar. Uma sombra passa por cima. Uma gaivota do mar circula, com os olhos alertas e as garras prontas. O filhote congela. A gaivota mergulha. Pequenas garras arranham a rocha. O bico estala. O pintinho grita. Num piscar de olhos, a gaivota pega o filhote. Ele se move no ar com sua presa. Abaixo, a colônia chama, mas o filhote não está mais lá. Enquanto isso, de volta à colônia, ao anoitecer, o frenesi se esvai. Os últimos caçadores emergem das ondas, encharcados, exaustos, carregados com suas presas. Os penhascos escurecem, os cantos suavizam e o mar escurece novamente. Só se ouve o bater das ondas. Amanhã surgirá outro banco de areia. Outro coro de filhotes gritará exigindo comida, e os seios responderão. Enquanto isso, o Atacama aguarda. Durante décadas, a terra permaneceu árida. De repente, acontece. As nuvens se acumulam. Carregadas com a umidade do Pacífico, elas avançam para o interior. O El Niño distorce o clima, e o deserto transborda. Alguns milímetros de chuva, nada mais. Sementes enterradas durante anos são revolvidas no solo. Em poucos dias, a cor se espalha pelas encostas. O deserto floresce. As austroemérias brilham em tom alaranjado contra a rocha. Nolana derrama roxo e azul na areia. Milhões de flores se abrem ao mesmo tempo. Este é o raro deserto florido. Com flores, a vida flui. As moscas das flores zumbem baixo, voando de flor em flor. As mariposas planam entre as nuvens ao anoitecer com as asas cobertas de pólen. As abelhas zumbem furiosamente com suas colmeias transbordando de néctar. Os insetos se multiplicam a uma velocidade impressionante. Uma semana depois, não resta mais nenhum. Em seguida, o ar vibra com suas asas. Aviso de predador. Lagartos emergem das fendas das rochas. Eles se banqueteiam, capturando moscas, devorando mariposas e se empanturrando de presas que nunca teriam conseguido encontrar em tamanha quantidade. Roedores os seguem. Degos e ratazanas emergem de suas tocas para aproveitar a oportunidade. Mas no deserto a abundância atrai caçadores. Os falcões chegam primeiro planando sobre os prados. Com um mergulho repentino atacam, fechando suas garras sobre um roedor alimentado pela flor. Nas rochas, os culpeus se aproximam sorrateiramente. Eles perseguem roedores, lagartos e qualquer criatura que ouse desfrutar dessa abundância repentina. De cima, o deserto é irreconhecível. Então, tão rapidamente quanto começou, termina. O sol fica mais forte, o chão seca. As flores murcham, as pétalas se curvam e as cores viram pó. Os insetos desaparecem quase tão repentinamente quanto apareceram.
Os lagartos recuam para as fendas. Roedores descem para tocas. Os falcões se afastam. As raposas seguem em frente. Mas, apesar de tudo, o coração do Atacama brilha branco. Aqui, um alfaiate entra em águas rasas. Suas longas pernas cortam a superfície espelhada. Seu bico arrebitado se move para frente e para trás em arcos constantes, examinando a salmoura. Pequenas ondulações revelam uma presa escondida. Artêmia. O alfaiate ataca. Depois mais varreduras, mais capturas. O sal se estende até o horizonte, incrustado e rachado sob um céu azul escaldante. A chuva é quase desconhecida aqui. No entanto, escondida sob a crosta ofuscante, a água infiltra-se para cima. Ele se acumula em bacias rasas, preso em lagoas cintilantes. E dentro dessa salmoura hostil, a vida perdura. Minúsculos, frágeis e implacáveis, os camarões de salmoura não são estranhos a extremos. Eles nadam onde nenhum peixe consegue sobreviver. Águas hipersalinas que matariam a maioria das criaturas são seu refúgio. O ciclo é implacável. As fêmeas carregam ninhadas de ovos. Em poucos dias, os ovos eclodem e se transformam em náuplios, ou larvas minúsculas. Esses náuplios batem os membros em uníssono, filtrando o alimento do caldo salgado. Seu alimento: algas microscópicas. No verão, com o aumento das temperaturas, a água do degelo andino se infiltra nas lagoas, suavizando a salinidade. Camarões de salmoura respondem instantaneamente. As populações aumentam para milhões. Acima, os flamingos descem. Suas longas pernas perfuram a superfície da água, seus bicos curvados para baixo se arqueiam. Eles filtram a salmoura, devorando milhares de camarões a cada mordida. Para os camarões, a fuga é impossível. Sua sobrevivência só é possível graças ao seu grande número. Quando a água engrossa e a salinidade excede sua tolerância, eles mudam de estratégia. Os ovos ficam selados em cistos protetores, pequenas cascas endurecidas contra o calor, o frio e a própria passagem do tempo. Esses cistos afundam no fundo da lagoa. Eles podem esperar anos até décadas até que a água amoleça novamente. Então, com o primeiro sinal de mudança, a vida recomeça. Enquanto isso, o salar do Atacama se estende infinitamente. Lagoas rasas se espalham entre campos de sal ofuscante. A princípio parecem vazias. Então, um movimento. Pernas longas cortam a água. Asas rosadas brilham contra o céu do deserto. Flamingos. De manhã, os pássaros voam em arcos. Cabeças se inclinam, bicos se movem de um lado para o outro. Cada braçada filtra camarões e algas que se acumulam em delicadas cristas dentro de seus bicos. Ao meio-dia, o calor se intensifica. O ar escaldante, a água encolhe sob o brilho do sol. Os flamingos se refugiam em águas mais profundas, com as asas entreabertas para se refrescar. Suas penas brilham, coloridas pelos pigmentos dos alimentos que consomem. Sem camarão e algas marinhas, sua cor rosa desapareceria, mas as lacunas são inconstantes. Os níveis de água sobem e descem com a queda de neve distante nos Andes. Num ano, uma bacia está rica e repleta de alimentos. No ano seguinte, ela seca e se transforma em sal rachado. Os flamingos precisam se mudar de uma lagoa para outra, às vezes a centenas de quilômetros de distância, eles voam em bandos. No verão, a água do degelo flui e enche as piscinas. A salinidade dilui. Flor de camarão. Propagação de algas. Naturalmente, os flamingos se reúnem aos milhares. No inverno, o gelo endurece as lagoas ao amanhecer e as aves ficam paralisadas. Suas patas ficam presas em finas camadas de gelo. No entanto, com o sol, a água amolece e a alimentação recomeça. A reprodução é escassa e exigente. No alto de remotas planícies de sal, pássaros constroem montes de lama. Um único ovo repousa em cada ninho, vigiado pelos pais. Durante semanas, os adultos cuidam e alimentam o filhote. Os filhotes crescem rapidamente, com pernas robustas e bicos não curvados.
Só depois de alguns meses aprenderão a se alimentar como adultos. Os predadores são poucos, mas o perigo nunca está ausente. Um flamingo jovem aninha-se na beira da lagoa. Sua penugem ainda está úmida da noite. Ele levanta uma perna cautelosamente, procurando por artêmias nas águas rasas. Acima, uma gaivota do mar circula silenciosamente. Com suas asas negras, o predador se concentra no filhote. O flamingo congela. Ele pressente o perigo, mas é tarde demais. A gaivota mergulha. O filhote voa, mas suas pernas vacilam na lama pegajosa. O predador ataca. Uma asa bate, um corpo aveludado se debate, e então desaparece alçado ao céu. Chamados de alarme ecoam pela lagoa. Mas agora nada pode ser feito. Não muito longe, uma raposa cupeu se move ao longo das margens que recuam. Seu pelo se mistura com o sal e a areia, seu corpo agachado e suas orelhas em pé. Outro filhote. Este também pressente o perigo. A ave levanta a cabeça em alerta. A raposa se agacha e então salta. O flamingo começa a bater as asas desesperadamente. A água espirra em suas patas e lama voa por toda parte. A raposa escorrega, calcula mal o salto e tropeça. O filhote alcança águas mais profundas, sacudindo a areia. Por enquanto, ele sobreviveu. A raposa se esconde nas sombras. Os dias passam, então um novo amanhecer. Mas algo parece diferente. Os cardumes habituais de anchovas prateadas desapareceram. A corrente de Humboldt esquentou, espalhando os peixes para as profundezas. Um flamingo adulto ergue seu longo pescoço, espiando a salmoura. Ele estica as asas, caminha com passo firme pelas poças rasas. A ponta do filtro é submersa, levantada e filtra novamente. Nada. Camarões de salmoura minúsculos são raros. Outros adultos se reúnem, cabeças baixas e bicos se movendo em arcos sincronizados. A competição aumenta. Um filtra com sucesso uma área. Os outros se acotovelam, estalando as asas e tensionando seus longos pescoços. De cima, as gaivotas do mar. Até os adultos são cautelosos. Uma gaivota mergulha perto da borda de uma poça rasa. Os flamingos se espalham, asas abertas, criando uma barreira viva ao redor daqueles que ainda buscam alimento. Alguns escapam ilesos, outros são afugentados, com os bicos vazios, forçados a procurarem outro lugar. O sol nasce mais alto. As piscinas estão diminuindo. O calor evapora a pouca água restante. Os flamingos pulam de um lugar para outro, com o pescoço flexionado e os pés enterrados na lama espessa e salgada. Os adultos podem durar mais que os filhotes, mas cada hora extra sem comida enfraquece seus músculos e reduz sua prontidão para voar. À medida que a noite cai, o desespero aumenta. Alguns abandonam a lagoa completamente, caminhando em direção a poças distantes. Outros ficam. Mas em anos de El Niño não há alívio. À medida que o sol se põe atrás dos penhascos íngremes, os adultos se amontoam nas bordas restantes com as penas eriçadas pelo vento. Mas mesmo no ano mais difícil, a vida continua. Mas isso também passará. E quando as lagoas rasas brilham em azul, alimentadas pelo distante degelo andino, alfaiates e patos migram em massa. Eles chegam com as chuvas quando a água do degelo enche as bacias e amolece a salmoura. Os andares, geralmente silenciosos, vibram com vozes. O alfaiate é elegante, pernas longas, preto e branco. Seu bico se curva para cima como uma foice. Com movimentos hábeis, ele corta a água, filtrando insetos e camarões da superfície. Ao lado deles, patos nadam furiosamente, deslizando e mergulhando com seus bicos. Mas eles não estão aqui apenas pela comida. O verão traz uma oportunidade única. Com a água estável e as margens calmas, eles nidificam. Ao longo da margem da lagoa, o alfaiate escava cavidades rasas na lama. 4 ovos salpicados, camuflados contra a casca, ficam expostos ao céu e ao vento. Uma mãe alfaiate fica de sentinela.
Seu companheiro está longe, procurando pequenos crustáceos e larvas de insetos. Enquanto isso, uma raposa cupeu desliza pela costa distante. O pai congela. Todas as suas penas endurecem. Os ovos estão indefesos. A raposa se aproxima, atraída pelo cheiro. Mas o pai se recusa a recuar. Ela levanta as asas com um bater repentino, ficando maior. Gritos agudos cortam o ar. A raposa para, suas orelhas batem. Então ela se lança. O pai se lança para a frente, batendo as asas e lhe dando um tapa no rosto. Seu bico estala, seus pés afundam na lama. A raposa recua, assustada. O alfaiate mergulha novamente. Persegue o predador implacavelmente. A raposa se vira hesitante. Por fim ele retorna aos apartamentos. Os ovos estão seguros, por agora. Os patos também reivindicam seu lugar. Eles entrelaçam gramíneas e juncos para criar berços escondidos, ninhos secretos perto da superfície da água. Seus ovos repousam sob uma penugem macia, aquecidos por corpos que nunca se afastam. Os filhotes eclodem em rajadas repentinas. Os patinhos fofinhos se jogam na água rasa. Os pequenos remadores seguem rapidamente o exemplo da mãe. Os filhotes de alfaiate nascem correndo e suas longas pernas os carregam através das planícies em questão de horas. Vulneráveis, inquietos, sempre vigiados. Seus pais os cercam, vigilantes. Cada sombra acima é uma ameaça. Cada ondulação na água pode significar perigo. A lagoa também fervilha de vida frágil. Mosquitos eclodem nas nuvens, camarões de salmoura florescem em feijões vermelhos e filhotes se alimentam avidamente. No entanto, dia após dia, a água diminui. O sol atrai umidade para o céu, deixando anéis de sal ao redor da lagoa. A comida faz você perder peso. Os pools estão fragmentados. As costas se estendem para o interior, expondo ninhos que antes ficavam na beira da água. Alguns estão abandonados. Agora os predadores circulam com mais ousadia. Um filhote se enrola na beira de uma poça que está encolhendo, molhado e emaranhado, com as pernas tremendo. Seus pais estão em alerta. Das sombras emerge uma raposa culpeio, com o pelo misturado com lama e sal. Seus olhos brilham, seu focinho se contrai. Ela se move silenciosamente. O filhote detecta o movimento tarde demais. Ele se dirige rapidamente para a água. Pequenas garras deslizam sobre a lama escorregadia. A raposa se lança, bate as asas inutilmente, abre o bico num grito desesperado. O predador fecha as mandíbulas do filhote. As penas se espalham ao vento. Um dos pais corre, batendo as asas, mas a raposa já está recuando. O filhote se foi. Os filhotes sobreviventes congelam. Os pais ligam, examinam e reposicionam. O perigo é constante. Gaivotas voam de cima. Raposas rondam as águas rasas. As famílias devem se mudar. Os bandos se levantam de repente. Os patos alçam voo primeiro, rumo às zonas úmidas além do deserto. Os alfaiates também voam em grupos inquietos. O viveiro se esvazia tão rapidamente quanto se enche. Nem todos sobrevivem à jornada. Os filhotes são deixados para trás. Tempestades fustigam o planalto. Alguns lagos secam antes que os filhotes estejam prontos, deixando famílias abandonadas. Ainda assim, alguns permanecem. Aqueles que tiverem sucesso retornarão. Quando as chuvas de verão reabastecem as bacias, quando a neve derretida amolece o sal e as lagoas respiram novamente, o ciclo recomeça. Patos tagarelam nas águas rasas. Alfaiates movem seus bicos curvos pela água. Os ninhos surgirão novamente da lama e dos juncos. Enquanto isso, o Atacama parece não ter fim. Mas aqui, a terra se dobra para dentro. Ravinas cortam o deserto. Ravinas. Aqui um roedor rasteja entre arbustos espinhosos. Ele procurou comida a noite toda. Mas não está sozinho. Uma raposa culpeu agacha-se atrás das pedras, com as orelhas em pé e o corpo tenso. De repente, um leve arranhão. Num instante, a raposa ataca. A perseguição é breve. O roedor é capturado e suas mandíbulas o apertam com força. Um movimento de cauda
e o caçador desaparece na escuridão. Esses canais foram escavados por antigas enchentes. Secas durante a maior parte do ano, elas coletam a pouca água que ainda chega até elas das alturas distantes. A vida se agarra entre as rochas. Os cactos crescem, arbustos baixos e resistentes. As poças aparecem depois de chuvas raras. Nestes oásis vive a viscacha do sul, Lagidium viscacia. À primeira vista parece um coelho, com orelhas compridas e focinho áspero, mas sua cauda grossa e espessa se enrola. Parece mais um esquilo do que uma lebre. Seus olhos abertos e alertas estão sempre observando. Durante o dia, tome sol. Nas saliências aquecidas pelo sol, ele se estende imóvel, absorvendo calor através da pelagem. O deserto é frio pela manhã e ainda mais frio à noite. Para sobreviver, ele acumula calor cedo e o armazena no subsolo. Então espera. Imóvel como uma pedra, ele se empoleira nos afloramentos. Os falcões voam em círculos sobre nossas cabeças. Raposas rondam abaixo. Um movimento descuidado pode significar a morte. No entanto, na rocha é seguro e se mistura perfeitamente com os penhascos quebrados. Mas ao cair da noite, a viscacha desperta. Abandona seu poleiro e desce silenciosamente até o fundo da ravina. Ali, entre arbustos e gramíneas que criam raízes em veios ocultos de umidade, ela se alimenta. Brotos tenros, cactos, sementes espalhadas pelo vento. A família continua. Os viscachas vivem em colônias. Dezenas se amontoam em um labirinto de fendas e saliências. Eles se movem juntos, pastando em grupos dispersos, com os ouvidos constantemente em alerta. Um alarme repentino e todos desaparecem entre as rochas, engolidos pelas sombras. Para os predadores, a perseguição muitas vezes termina em frustração. Essa busca noturna por comida é implacável. O ciclo se repete noite após noite, ano após ano. Mas o ritmo muda com as estações. Quando chove em áreas distantes, mesmo que levemente, as plantas desenvolvem novos brotos no solo da ravina. Por algumas semanas a comida é abundante. Barrigas se desenvolvem, pelos brilham, e nessas épocas as viscachas se reproduzem. O momento é preciso. Uma única ninhada, uma vez por ano, somente quando as condições permitem. As mães dão à luz seus filhotes em fendas escondidas, abrigadas por rochas. Os corpinhos emergem cegos, indefesos, alimentados com leite rico até conseguirem subir até as saliências. Logo eles se juntam à colônia. Eles aprenderão com os adultos as rotas, os perigos, a arte da sobrevivência. Os predadores conhecem o ciclo. Um gavião de asa de telha pousa no alto de uma saliência, com as garras agarradas à rocha, o olhar fixo no movimento abaixo. Uma viscacha emerge de uma fenda, com a cauda se contraindo e o focinho farejando o ar seco. Ela mordisca cautelosamente um arbusto espinhoso, atenta a qualquer som. Então um grito agudo corta o ar. Uma viscacha congela, depois outro, e mais um. Instantaneamente a colônia entra em erupção. Os corpos desaparecem nas fendas. Com as asas dobradas e as garras estendidas, o falcão mergulha. Uma viscacha calcula mal um salto entre as rochas. O predador a captura. O silêncio se instala. O resto da colônia se amontoa nas fendas sombreadas. Mesmo quando a noite cai e o deserto esfria, o perigo persiste. Alguns sobrevivem, outros perecem. Mas a colônia de viscachas persiste. Gerações coexistem. Eles defecam em latrinas comunitárias. Seu cheiro marca o território por décadas. Em anos de seca, as plantas murcham e a forragem diminui. As viscachas enfraquecem. Algumas colônias desaparecem, forçadas a abandonar uma ravina por outra. Mas quando as chuvas retornam, o ciclo recomeça. Os jovens nascem. As rochas ressoam mais uma vez com o som das garras. Por enquanto, com o amanhecer de um novo dia, a colônia retorna às suas bordas. Eles se espreguiçam, bocejam e ficam imóveis novamente. Mas a noite cai rapidamente sobre o deserto. As ravinas ganham vida na escuridão. E de entre as rochas emerge um caçador.
a raposa Culpeu licalopex, culpaeus. Sua pelagem é espessa, cinza e avermelhada, e se mistura com a poeira e a vegetação rasteira. Seus olhos brilham em tom âmbar na luz que se apaga. Suas patas batem suavemente no cascalho, quase sem som. A raposa é uma oportunista. Neste deserto, ela deve ser. Esta noite ela escuta o sussurro fraco de um roedor, o estalar seco das asas de um inseto. Suas orelhas giram, captando o menor tremor no silêncio. Depois uma pausa, um salto. A poeira se dispersa. Um grito rompe a noite. A caça é um sucesso. O Culpeu se alimenta da viscacha, mordidas rápidas, um estalar de osso. Em poucos minutos, desaparece com o focinho erguido, já em busca da próxima presa. Insetos abundam depois das chuvas. Gafanhotos, besouros e mariposas fervilham ao longo das margens da ravina. A raposa os pega facilmente, fotografando-os do ar, tirando-os do chão. Durante semanas, os insetos constituem a maior parte de sua dieta. Mas quando as flores murcham, quando os insetos desaparecem, a raposa se adapta. Roedores, viscachas, pássaros que nidificam nas bordas baixas da ravina. Os roedores são seus favoritos. A raposa conhece seus rastros. Ela espera na entrada das tocas, imóvel como uma pedra. Chegou a hora. Bater. Mais um prêmio conquistado. Mas a raposa não está sozinha. Aves de rapina planam sobre suas cabeças. Corujas flutuam silenciosamente na escuridão. Todas competem pela mesma presa. O equilíbrio é delicado e a raposa precisa ser flexível. Às vezes ela segue o rastro de carniça, restos de falcões ou abutres. Às vezes ele rouba ovos de ninhos rasos. Em tempos de escassez, a raposa se aventura mais perto dos assentamentos humanos nas bordas do deserto. Coleta de resíduos, roubar galinhas, colhendo frutas dos pomares. Muitos caíram em armadilhas e balas. Nas ravinas, a raposa desempenha um papel vital. Cada roedor capturado, cada inseto consumido, molda o delicado equilíbrio deste ecossistema. Ao controlar sua população, ela evita o pastoreio excessivo de arbustos e gramíneas esparsas. A reprodução também segue as estações do ano. Quando as presas são abundantes, os casais se reúnem. Eles cavam uma toca em bancos de areia ou sob pedras. Lá, os filhotes nascem, pequenos, cegos, miando em busca de calor. Ambos os pais são responsáveis por fornecer alimento, levando-o para a toca e protegendo-a ferozmente de intrusos. Os jovens crescem rápido. Em questão de semanas, eles emergem para brincar na entrada da toca. Suas brincadeiras imitam a caça: pular, perseguir e morder. Logo, eles acompanham os adultos em suas incursões nas ravinas, aprendendo a perseguir, ouvir e capturar presas. No primeiro ano, eles se tornam caçadores por direito próprio, pronto para dispersar. Eles abrirão novos territórios nesta paisagem implacável. Perigos sempre espreitam ao redor deles. Pumas caçam nas terras altas e às vezes descem para as ravinas. Águias atacam de cima. Doenças, fome e perseguição humana cobram seu preço. Mesmo assim, o Culpeu persiste. Sua distribuição se estende pelos Andes, da Patagônia ao Peru. Isso o torna um dos carnívoros mais difundidos na América do Sul. De volta à ravina, a noite avança. A raposa para em uma poça deixada pelas chuvas passageiras. Ela bebe profundamente, seu focinho ondulando o reflexo das estrelas. Então, com um movimento de seu pelo, ela se afasta mais uma vez. Um roedor avança rapidamente. A perseguição é instantânea. Silencioso. A poeira sobe, então ele é instalado. Ao amanhecer, a raposa se retira. Ela sobe pelas rochas e se enrola, formando uma cavidade. Lá ele descansa, com seu pelo aquecido pela primeira luz e seu corpo imóvel após horas vagando. A ravina fica silenciosa novamente, como se nada estivesse se movendo na noite. À medida que o sol se põe sobre a ravina, os espinhos dos cactos brilham como cristal à luz da manhã. E do silêncio emerge um som único, um zumbido.
rápido, trêmulo. O canto pertence ao beija-flor do oásis, Rhodopis vésperas. Ela paira na frente de uma flor de cacto, batendo a uma velocidade estimada de 50 vezes por segundo ou mais. Suas asas parecem um borrão. Seu corpo paira suspenso, imóvel no espaço. Seu bico mergulha fundo na flor. O néctar é sugado. As flores são escassas, mas o pássaro deve conhecer cada flor, cada cacto, cada arbusto que ousa florescer. O pássaro se lembra. Ao longo do dia, o beija-flor voa de poleiro para flor, de flor em flor. Alimenta-se a cada poucos minutos, sem muito descanso. Seu coração bate mais rápido do que o de qualquer mamífero do deserto. Seu corpo queima combustível em um ritmo frenético. Sem néctar você não dura 1 hora, mas a relação é mútua. Cada flor visitada também é polinizada. O pólen reveste seu bico e gruda em suas penas. É transportado de cacto em cacto, de arbusto em arbusto. O pássaro garante sua sobrevivência tanto quanto a sua. Em anos normais, as flores são poucas, dispersas e efêmeras. O beija-flor expande sua área de distribuição. Às vezes, precisa voar quilômetros sobre cascalho e pedras. Em anos de floração, tudo muda. As encostas brilham com flores. Austroemérias, nolanas, cactos, flores repletas de cores, e o beija-flor prospera. Ele se empanturra de néctar que lhe dá energia para longos dias de voo. E se reproduz. Os machos alçam voo para se exibir. Planam e mergulham em movimentos arqueados, com suas asas cortando o ar com trinados agudos. Suas penas iridescentes brilham ao sol, verdes e bronzeadas, atraindo a atenção. As fêmeas observam da sombra dos arbustos. Eles devem escolher com cuidado. Cada casal precisa ser forte, cada ninho seguro. Quando as condições permitem, os ninhos aparecem. Pequenos recipientes feitos de seda de aranha, fibras vegetais e penugem de cacto, escondidos entre arbustos, escondidos entre espinhos. Dentro, há ovos do tamanho de uma unha. A fêmea é a única que cuida deles. Ela mantém, ela se aquece, ela se alimenta. Os filhotes nascem cegos, nus e indefesos. Ela enfia o bico na boca deles, pingando néctar e insetos, uma dieta rica o suficiente para alimentar o crescimento. Mas a sobrevivência nunca é garantida. Um pequeno beija-flor voa perto do ninho. Seu bico mergulha em uma flor brilhante para sorver o néctar. Seus filhotes cantam suavemente, escondidos entre espinhos e folhas protetoras. Abaixo, uma pequena cobra andina desliza silenciosamente entre os galhos. Sua língua está levantada em busca de ovos ou filhotes. A cobra-mãe pressente o perigo. Ela congela. Então avança, abrindo as asas e emitindo gritos estridentes e penetrantes. A cobra para, assustada. Então ele recua diante do ataque repentino de som e movimento. Momentos se passam. Os filhotes espiam nervosamente da borda do ninho, com pios suaves ecoando. O pai continua sua demonstração de defesa, batendo as asas e sacudindo as penas da cauda. A cobra testa o ataque, aproximando-se. Outro mergulho. Mais um golpe de penas e chamados. Finalmente o predador recua. Os filhotes permanecem seguros em seus ninhos. Tremendo, mas vivo. Dia após dia, elas desenvolvem suas penas, formam asas e ganham força. Em poucas semanas eles voam desajeitadamente ao redor da borda do ninho. Em breve, eles voarão pelo ar. Ao cair da noite, o beija-flor enfrenta outro desafio. O frio. As temperaturas noturnas nas ravinas despencam. Para uma criatura tão pequena e de rápida combustão, o risco é enorme. Para resistir, ela desacelera. Seu corpo adormece. Sua frequência cardíaca cai, sua temperatura despenca. Ao amanhecer, ela acorda novamente, pronta para mais um dia. Esse ciclo se repete, dia após dia, ano após ano. Por enquanto, a ravina permanece imóvel. O ar seco aperta, a poeira se acumula por onde o vento passou. Aqui, os insetos são escassos. Abelhas solitárias voam baixo.
Antidium tergomarginatum. Suas antenas varrem o solo. Eles procuram áreas de solo macio o suficiente para se enterrar. Uma pequena depressão. Perfeito. Ela cava. Ela carrega pólen e néctar para seu único ovo. Acima, o sol queima. A abelha recua para o túnel estreito. Então as nuvens chegam. Fios cinzentos descem dos altos Andes. O ar esfria. Uma única gota de chuva cai sobre a terra ressecada. O solo amolece. A vida desperta. Abelhas solitárias emergem. Suas asas brilham. Elas se movem rapidamente entre as flores, coletando néctar e pólen para seus filhotes. Cada abelha está sozinha, mas juntos eles criam um zumbido que preenche a ravina. Uma abelha pousa em uma flor brilhante de nolana. Com as asas dobradas e as antenas em movimento, ela sorve o néctar. Enquanto isso, um pequeno lagarto Liolaemus rasteja por um galho próximo. Com olhos aguçados e uma língua agitada, ele avista a abelha, imóvel por um instante. O predador ataca. A abelha reage instantaneamente. Ela dispara para o lado, depois para cima e dispara antes que o lagarto consiga se aproximar. O lagarto pica o nada, estalando a língua em frustração. A abelha paira por perto sobre outra flor. O dia continua. Do outro lado da ravina, outras abelhas cavam, estocam e forrageiam. Uma pousa em uma flor de nolana recém-aberta, depositando uma grande quantidade de pólen. Outra roça em uma folha frágil. O deserto florido se expande. As encostas resplandecem com austroemérias e outras flores. Aparecem moscas das flores, mariposas e pequenas borboletas. As abelhas voam entre si. O pólen preenche o ar, alimentando lagartos, roedores e beija-flores. Abelhas solitárias estão sob constante ameaça. Pássaros bicam, aranhas espreitam, o calor retorna. Cada abelha depende de velocidade, ocultação e timing. Eles aproveitam cada pulso de umidade, cada flor. Um passo em falso, uma rajada de vento, uma sombra, e a vida pode acabar. Mas a maioria sobrevive. Cada um carrega sua carga para um ninho escondido, para fornecer seu óvulo. As semanas passam. O sol do deserto aquece a superfície. A umidade da escassa chuva penetra dentro do ovo, a vida se agita. Uma larva emerge, translúcida e minúscula, faminta. Ela começa a se alimentar do pólen e do néctar cuidadosamente armazenados por sua mãe. O solo acima é frio, o que o protege do calor e dos predadores. Lá fora, o deserto ruge, o vento levanta poeira no cascalho. Lagartos caçam, rajadas repentinas ameaçam insetos expostos. Abaixo da superfície, a larva continua a se alimentar. O tempo passa. Seu corpo cresce, segmentado. O suprimento de alimento armazenado diminui. A larva tece um pequeno casulo, envolvendo-se em seda. A mudança começa. De dentro do casulo, a transformação se acelera. Asas se formam, pernas se fortalecem, olhos escurecem. A larva se transforma em pupa, depois uma abelha adulta. Pequeno, mas completo. Finalmente, a terra amolece após uma chuva leve. A nova abelha irrompe com as antenas tremendo e as asas batendo. Ela emerge viva da luz e da poeira. A fome a impele à flor mais próxima. O instinto a guia na busca por alimento, na sobrevivência, na continuação do ciclo. Mas com o passar dos dias, as flores murcham, o chão seca novamente. As abelhas se retiram para suas tocas. Algumas põem ovos que passarão o inverno em segurança no subsolo. Enquanto isso, acima de 3.000 metros, o ar fica mais rarefeito. Aqui na puna, um guanaco pasta. Bem acima, um puma agacha-se entre rochas vulcânicas. Sua pelagem fulva se mistura com a terra. O guanaco levanta a cabeça com as narinas dilatadas. Mas é tarde demais. O puma ataca. Cascos trovejam. Pedras se espalham. O gato se aproxima, salta e com um peso esmagador joga sua presa no chão. E assim, de repente, acabou. Os ventos continuam a soprar forte pelo planalto. A grama está pressionada contra o chão, quebradiça por causa do frio. A puna se estende por toda parte.
Este é o teto dos Andes. Esta é a casa das vicunhas, lama-vicunha. Esbeltos e delicados, com pelos dourados e olhos escuros e atentos. Próximos, seus primos mais pesados, os guanacos, movem-se com passadas mais lentas e comedidas. Todos os dias começam da mesma forma. O amanhecer surge abruptamente, o sol queima o ar rarefeito. A geada derrete nos pântanos, são prados verdes e esponjosos alimentados por nascentes escondidas. Os rebanhos descem, cabeças baixas, dentes cortando as curtas folhas de grama. Eles pastam constantemente, os lábios se contraindo, as mandíbulas rangendo. As vicunhas ficam perto de prados úmidos, corpos delicados, barrigas pequenas, seus pelos retêm calor, mas seus corpos permanecem esguios. Os guanacos têm uma distribuição mais ampla. Maiores e mais fortes, atravessam encostas abertas, abrindo caminho para altitudes mais elevadas quando as pastagens se abrem. Toleram forragem mais magra, líquens raspadores e gramíneas rijas, mas mesmo eles devem retornar à água. Quando isso acontece, seus narizes afundam nas lagoas. Seus focinhos ficam molhados nas poças de gelo. No verão chove, a puna fica verde, os pântanos fervilham de vida. Os rebanhos se expandem, pastando livremente. Aqui, uma mãe vicunha se agita nervosamente, um tremor de movimento. O parto começa, os músculos se contraem, a respiração se torna cada vez mais superficial. Ao redor dela, outras mães pastam, alertas. Os minutos passam. Um bezerro magro desliza pela grama úmida. Suas patas tremem, mas ele se levanta com dificuldade. A mãe o cutuca delicadamente com o focinho, guiando-o para o seu lado. Logo depois, uma sombra passa na encosta distante. Um caracará circulando, procurando. A mãe fica rígida, pescoço estendido, orelhas eretas. Ela se posiciona entre o filhote e o céu, com o corpo agachado, pronta para dar um coice caso o predador se aproxime. O filhote treme. Outras mães se aglomeram. Os filhotes se amontoam no centro, formando um círculo protetor. Uma rajada de vento traz o chamado fraco de uma raposa andina distante. Alertas, as mães batem os pés, bufam e abanam o rabo. O perigo está presente, mas por enquanto o bando resiste. O bezerro recém-nascido dá passos hesitantes e tropeçantes para encontrar seu ritmo. Sua mãe o ordenha. A mãe permanece ao seu lado, empurrando-o, pastoreando-o com precisão enquanto ele aprende a pastar. O sol nasce mais alto. O vento sopra forte. O rebanho se move lentamente pelos pântanos. Os dias passam, depois semanas, depois meses. O inverno está de volta. A neve cobre o planalto. A grama fica dura. A água está presa no gelo. A forragem encolhe. Os rebanhos estão se reunindo mais. As vicunhas se amontoam, compactas, e sua respiração forma nuvens de vapor. Os guanacos formam grupos densos, movendo-se em uníssono pelas encostas geladas. Seus corpos conservam o calor. Sua abundância os protege de predadores. O equilíbrio aqui é frágil. Uma sombra desliza pela serra distante. Os músculos se tensionam sob a pelagem fulva. O olhar está fixo, o puma espera. A matilha se move, os filhotes zigue-zagueando, as mães se aproximando. Um jovem macho se aproxima um pouco, distraído por um tufo de grama. O olhar do puma está fixo nele. De repente o predador ataca. Seus músculos se tensionam, a cauda chicoteia para manter o equilíbrio. Ele se lança para a frente com as patas silenciosas na grama. As vicunhas reagem instantaneamente. Gritos de alarme cortam o ar. As mães giram, batendo os cascos, movimentando os pés. As jovens vicunhas correm, tentando acompanhar o ritmo. O bezerro atacado tropeça em uma área escorregadia perto da borda de um pântano. O puma aproveita o momento. Suas mandíbulas poderosas o apertam, cravando os dentes na nuca. A luta é breve. O filhote se contorce, chutando com os cascos e os olhos arregalados.
A mãe se vira, cabeça baixa, dentes à mostra, cascos batendo no ar. Mas ela não pode salvar seus filhotes. Outros formam um semicírculo protetor, mas o puma já está arrastando sua presa para a segurança das rochas próximas. Logo, ele desaparece nas sombras com a vitória garantida. A matilha hesita, orelhas se contraindo, corpos tensos. Os filhotes tremem, as mães bufam e pisam forte. Uma vez acalmado, o rebanho restante retoma o pastoreio, cauteloso, alerta. Manadas sobrevivem por meio da vigilância. As sentinelas permanecem eretas, com as orelhas em pé e a garganta pronta para gritar o alarme. Ao primeiro sinal, a manada foge, com os cascos batendo, espalhando-se pela planície. As vicunhas formam pequenos grupos, cada um liderado por um macho dominante. Ele protege ferozmente, investindo contra seus rivais e perseguindo-os com latidos agudos. Seu harém se alimenta nas proximidades, com os filhotes ao lado. Apenas os machos mais fortes dominam o território. Os demais vagam em grupos de solteiros, aguardando a oportunidade. Os guanacos se reúnem em grupos maiores e menos dispersos. À noite, o planalto fica mais firme. As temperaturas caem abaixo de zero. Os rebanhos deitam-se em cavidades, com as pernas juntas e os corpos pressionados. Sua respiração forma nuvens que flutuam e desaparecem no ar gelado e rarefeito. As horas se arrastam, o frio se intensifica. Mas o amanhecer sempre chega, e com ele a lenta marcha de volta aos pântanos. Enquanto isso, a puna está inquieta. Um caçador se move, seus músculos se tensionam sob a pelagem fulva. Seus olhos examinam cada declive, cada tufo de grama. O silêncio é absoluto. O puma com color, para, abanando o rabo. Uma manada de vicunhas pasta ao longe, pernas tensas. A respiração pausa. O predador desce a serra. Uma rajada de vento muda de direção. O cheiro da manada se eleva. O nariz se contrai, as orelhas se viram. O puma avalia a distância. O timing é tudo. As vicunhas levantam a cabeça. As orelhas se movem. Os filhotes se aproximam das mães, cautelosos. O predador congela. Um passo em falso e a caçada estará perdida. Os minutos passam. O puma está cada vez mais perto. A grama se curva sob degraus leves. Rochas oferecem abrigo. Seu olhar recai sobre um jovem macho, distraído pelos brotos tenros. De repente, uma onda. Os músculos se tensionam. A cauda se contrai em busca de equilíbrio. O puma avança. A matilha sente movimento. Chamados de alarme se espalham pelos pântanos. As mães giram. As pernas estão bombeando. As panturrilhas se movimentam e avançam, mas a presa foi capturada. A luta é breve. Um golpe. Um chute final. O predador arrasta o prêmio em direção às rochas sombreadas. Não muito longe, uma toca se esconde sob um afloramento rochoso. Fendas sombrias escondem a mãe e seus filhotes. Lá dentro, os filhotes se agitam. Seus olhinhos piscam na penumbra. Eles se espreguiçam, bocejam e choram baixinho. A mãe observa com os músculos tensos sob a pelagem fulva. Lá fora, cascos distantes ecoam sobre os pântanos. Um chamado é feito. Vicunhas alarmadas. Um predador em movimento. A mãe se enrijece. Ela gira as orelhas. Ela mexe o rabo uma vez. Seus filhotes se aproximam, seus corpinhos tremendo. Ela se agita, os músculos tensos, pronta para se mover se o perigo se aproximar da toca. Mas o som é distante. Perseguição aberta não é dela. Ela não se exporá, não enquanto seus filhotes estiverem tão vulneráveis. Os minutos se arrastam, o vento traz aromas distantes, vicunhas, capim e outro puma caçando. Ela fareja, alerta e então abaixa a cabeça. Seus filhotes começam a se acomodar, aconchegando-se sob seu calor. Seus olhos nunca desviam da entrada. Qualquer intruso que chegasse muito perto seria recebido com suas garras e dentes afiados. Lá fora, o predador distante arrasta seu prêmio pelas rochas sombreadas. A mãe puma permanece escondida lá dentro. Não se preocupe, olhando. À medida que o crepúsculo se aproxima, o primeiro puma, após se alimentar, sobe em uma crista rochosa.
Ele se acomoda em uma depressão rasa, com as orelhas se contraindo, com os olhos semicerrados, atento ao menor som. Da escuridão, uma raposa se esgueira perto da borda de um lago distante. Os pássaros pousam, os roedores escapam. O puma está agitado. Os músculos flexionam. Uma reflexão, não uma perseguição. Hoje é dia de folga. Outra caçada acontecerá amanhã. Quando o sol da manhã ilumina os picos, o condor andino, Vultur grifos, alça voo. Suas asas são mais largas do que a altura de um homem. Suas penas negras brilham na luz. Seu colarinho branco brilha contra sua garganta. O condor cavalga o vento. Correntes ascendentes o elevam mais alto. Térmica após térmica, ele ascende, da linha da neve até o céu. Com apenas um bater de asas, ele plana, traçando amplos arcos sobre a puna. O terreno a seus pés fica exposto. Pastagens, lagoas, encostas áridas. Mesmo dessa altura impressionante, ele observa cada movimento. O condor não caça. Ele está esperando, ele observa. Procure a morte. Abaixo, vicunhas pastam. Uma vacila. A tontura se instala. Ela tropeça e cai. O condor já está circulando para baixo, mas não está sozinho. Raposas farejam o ar. No entanto, seu tamanho lhe confere dominância. Ele pousa pesadamente com as asas estendidas, reivindicando o banquete. Os pássaros menores se dispersam. Uma raposa está ali rosnando, mas um estalo do bico do condor, uma investida, o faz recuar. Esta comida pertence ao gigante. Seu bico rasga a carne com facilidade. Arranca músculos, tendões e entranhas. Nada é desperdiçado. O condor se alimenta até o papo inchar. Os dias passam em um deslizar sem fim. O condor pode viajar mais de 200 quilômetros em um único arco. Tudo isso sem nem mesmo um movimento. Abaixo, o terreno muda. Cristas, vales, salinas. Mas a vida não é só voar e festejar. A nidificação começa uma vez por ano. No alto de penhascos inacessíveis, acima de vales glaciais e penhascos varridos pelo vento, os condores reivindicam seu lar. Rostos ásperos os protegem de predadores. Cavidades e saliências abrigam a próxima geração. Um casal pousa em uníssono. Eles se alisam, cantam e empoleiram-se. Unidos pela vida, eles defendem este local dos seus rivais. A fêmea põe um único ovo. Grande, branco giz, frágil, lindo. Ela pousa nele imediatamente. Calor e vigilância se combinam. O macho pousa nas proximidades, observando os vales. As horas se transformam em dias. O ovo é girado e empurrado suavemente. Suas penas os protegem das rajadas de vento gelado. Ambos os pais são incansáveis. Um alimenta e cuida, enquanto o outro abre as asas nas correntes termais, pronto para caçar ou espantar intrusos. Abaixo, vicunhas pastam na puna. Guanacos vagam pelas encostas distantes. As raposas vagam, sempre alertas. Mas o penhasco permanece intocado. Semanas se passam. O ovo começa a tremer. Pequenas rachaduras aparecem. Um leve chilrear ecoa dentro da casca. A fêmea se move, alerta. O macho esvoaça na saliência, vigilante. Finalmente um filhote emerge. Molhado, desajeitado, com os olhos abertos, ele resiste, batendo suas asas finas. A mãe o protege, envolvendo-o em penas de forma protetora. O pai permanece próximo, vigilante e pronto para interceptar qualquer ameaça. O filhote descansa, tremendo no calor da mãe. Seus pequenos gritos pedem comida. Os pais alternam voos, procurando restos no chão e retornando com restos. O filhote se espreguiça desajeitadamente, batendo as asas contra o vento. Seus gritos são suaves, mas urgentes. Um caracará voa por perto, com os olhos alertas e as garras prontas. O filhote treme. A mãe se enrijece, com as penas eriçadas e o olhar fixo. O pai circula, com as asas em ângulo, examinando cada crista. Correntes térmicas o elevam sem esforço. Ele mergulha, gritando com as garras em punho. O caracará se desvia, assustado com o ataque repentino. A mãe abre suas asas e sua cauda se abre em leque.
O filhote agacha-se aninhado entre penas macias. Os pais se revezam alternando entre voo e vigilância. O carcará testa novamente, ousando aproximar-se. Um bater de asas, um canto atormentado, e ele recua mais uma vez. As horas passam. A ameaça diminui. A calma retorna à saliência. O filhote explora cautelosamente, pisando em pedras, testando o equilíbrio. Os pais permanecem vigilantes. Meses se passam até que ele abra suas primeiras asas. Elas são pesadas e difíceis de manejar. O penhasco é berço e prisão ao mesmo tempo. Um passo em falso pode significar a morte, mas o instinto o move. Ele bate as asas no ar repetidamente, fortalecendo os músculos. Finalmente chega o momento. O filhote alça voo, a queda é assustadora, o ar o segura, ele plana, o ciclo recomeça. A vida do condor é longa, 40 anos, 50, até mais na natureza, mas o mundo deles está encolhendo. Os humanos caçam, temendo falsamente que os condores matem o gado. Fragmentos de chumbo envenenam seu sangue quando se alimentam de carcaças deixadas por caçadores. Linhas de energia interferem nas rotas de voo. Os habitats estão encolhendo. O céu está se tornando perigoso. Mas o condor resiste, protegido em reservas, venerado na tradição andina. Para os incas era um mensageiro dos deuses, unindo a terra e o céu. Ainda hoje, suas enormes asas são uma presença imponente. Por enquanto, ventos gelados açoitam as pradarias. Cristais de gelo se formam ao amanhecer, derretem ao meio-dia e retornam à noite. No entanto, nas águas calmas das lagoas alpinas, uma libélula, Telebasis symbiont, flutua. Seu corpo brilha metalicamente ao sol. Suas asas transparentes batem furiosamente. Nascida na água, transformada em voo, sua curta vida é vivida em uma urgência feroz. Abaixo da superfície, sua fase de ninfa é implacável. Equipado com mandíbulas extensíveis, ele embosca larvas, girinos e até peixes pequenos. Semanas de alimentação alimentam sua transformação final. Certa manhã, ele se agarra a um junco. Sua pele racha. Um novo corpo emerge, brilhante, frágil, tremendo no ar frio. Espere algumas horas. Asas secas. Os músculos endurecem, então ele decola. Sua missão, reproduzir-se. O tempo é curto. Nesta altitude, as estações são curtas. Somente com as chuvas de verão as lagoas se enchem e a vida brota. Em questão de semanas, a libélula precisa encontrar um parceiro, botar ovos e morrer. Ela se move rapidamente sobre a água, observando cada ondulação com o olhar. Pequenos insetos voam perto da superfície. Mosquitos, pequenos besouros, larvas de mosquito. Cada captura alimenta sua força decrescente. Um casal aparece. Eles pairam ao lado dela. Uma rápida dança de cortejo se inicia. Eles se entrelaçam no ar, agarrando-se brevemente e depois se separam. Os ovos caem delicadamente na superfície da lagoa, afundando em recantos escondidos sob as plantas flutuantes. Nuvens de tempestade se formam. O vento sopra pelos pântanos, agitando os juncos e agitando as poças rasas. A libélula resiste às rajadas, agarrando-se a um junco quando necessário. A vida aqui é frágil, passageira. Alguns dias de calor e água parada determinam a sobrevivência. Predadores circulam sem serem vistos. Pequenos pássaros mergulham para capturar insetos. Girinos disparam para a superfície. Até mesmo uma ninfa faminta à espreita abaixo pode capturar os incautos. Mesmo assim, ela persiste, voando, alimentando-se, reproduzindo-se. O sol se põe. Ainda assim, ela paira mais uma vez, depositando seus últimos ovos em um pequeno redemoinho. Com isso, seu trabalho está concluído. A estação decidirá quantos sobreviverão até emergir no próximo verão. A noite cai. A libélula repousa sobre um junco, com as asas dobradas e o corpo imóvel. Em breve, o ar frio interromperá seu voo. Mas atrás dela, inúmeras ninfas jazem escondidas sob a água, esperando prontas para ressurgir quando as chuvas voltarem. A vida persiste, mesmo na alta puna andina. Perto dali, um besouro aquático, Nebrioporus ceres, emerge.
Um rápido suspiro de ar, preso sob suas asas como um sino de mergulho. Então mergulha novamente. As pernas batem, as garras se movem, a superfície ondula. Larvas de mosquito flutuam sem serem convidadas. Um único movimento, um estalo. Uma pequena refeição foi solicitada. O besouro desliza sob os juncos flutuantes. Olhos alertas, antenas sondando as correntes. Sombras se movem acima. Um pequeno pássaro voa procurando insetos. O besouro se move mais fundo com as asas bem fechadas e aerodinâmicas. Predadores passam por perto, enganados por sua velocidade e furtividade. As horas se arrastam. O besouro sobrevoa a lagoa, caçando, alimentando-se, sobrevivendo. Bolhas de oxigênio sobem, pernas estalam, mandíbulas estalam. O sol nasce, as temperaturas sobem. A água começa a esquentar. O besouro para brevemente sob uma pedra submersa. Pequenas larvas se movem nervosamente por perto. Um golpe calculado. Outra refeição. No entanto, a alta temporada na Puna é curta. Nuvens de tempestade se aproximam dos Andes. As rajadas agitam a lagoa. O besouro mantém seu curso, escondendo-se sob a vegetação. As correntes se retorcem. A visibilidade diminui. Mesmo assim, ele caça. Semanas se passam. O nível da água cai. As bordas encolhem. Rachaduras aparecem na lama. Os sentidos do besouro mudam. Ele se enterra na lama fofa com as pernas enterradas e as asas dobradas. Abaixo da superfície a vida desacelera. O metabolismo diminui. Uma letargia temporária se instala. Ele espera. Abaixo, as larvas crescem. Novos besouros emergem na estação seguinte, continuando o ciclo. Acima, o sol da altitude queima brevemente a lagoa, mas a vida persiste abaixo. Quando as chuvas retornarem, a neve derreter e os lagos voltarem a inchar, o besouro reaparecerá. Enquanto isso, nas margens pedregosas, uma larva de tricóptero, Smicridea anulicornis, arrasta seu ninho pelo fundo da lagoa. Pedrinhas, galhos, grãos de areia, tudo cuidadosamente embrulhado em seda. Cada pedaço é um escudo, uma camuflagem. Os peixes se aproximam rapidamente. Besouros espreitam abaixo da superfície, mas a larva permanece escondida. Lá dentro, alimenta-se silenciosamente de algas e detritos flutuantes. Os dias passam, as correntes mudam, os sedimentos se deslocam, as temperaturas oscilam. A larva se adapta, trocando sua concha, protegendo-a de rajadas repentinas e ondas de água. Semanas depois, a mudança acontece. O caso está resolvido. Lá dentro, a transformação começa. A larva de corpo mole se reorganiza lentamente. Músculos se desenvolvem, asas se formam e o exoesqueleto endurece. Certa manhã, ela se liberta. A casca sedosa se estilhaça. As asas frágeis brilham sob o sol da altitude. O adulto se levanta. Da lagoa sombreada ao céu aberto, ele paira brevemente testando o equilíbrio e então se junta a um enxame. Nuvens de corpos delicados flutuam sobre a água. Alguns sobem, outros mergulham nas rajadas. Acima, pássaros circulam. Patos, pequenos passeriformes e ocasionalmente uma ave de rapina. Num instante, algumas tricópteros desaparecem em seus bicos. Outros escapam. Transportado em térmicas. Destinado a continuar o ciclo. Adultos acasalam. Os ovos são depositados de volta na água, escondidos entre pedras e plantas submersas. Uma nova geração espera abaixo da superfície. Do núcleo hiperárido às colinas alimentadas pela neblina, das salinas às lagoas do Alto Andes. A geografia do Atacama dita cada história. Algumas espécies se alimentam sob um sol escaldante, outras dançam nas nuvens fugazes sobre as águas alpinas. Cada nicho é preciso. Cada micro-habitat é um mundo em si. O deserto pode parecer árido à primeira vista, mas em meio à rocha, areia, sal e neblina, a vida persiste. Ela se adapta, ela sobrevive, ela floresce. O Atacama não é um deserto uniforme, é um mosaico de extremos. Aqui, a vida é frágil,
passageira, mas surpreendentemente tenaz.